Você que está se preparando para o concurso não pode perder a chance de treinar comigo esta prova, mais uma prova da IBFC, nível médio, exatamente o que te espera no dia do seu concurso. Claro que se você souber tudo bonitinho aqui comigo junto com o de português, você vai chegar lá muito mais seguro e vai arrasar na prova. Pode ter certeza que eu tô do lado de cá para te ajudar nisso. Vambora, diz aí IBFC que você quer? Toma, comecemos. E sim, se você chegou até aqui esperando que eu agora traga um milagre e que faça você acertar as questões de interpretação de texto sem ter que ler o texto, eu sinto muito por te dizer que você está no lugar errado. Aqui, nesta aula de língua portuguesa, eu vou sim dizer que para provas tradicionais, como essas que caem em concurso, como a IBFC cobra, você lê o texto primeiro, né? Do lado de quem elaborou a prova, as questões, elas contam com pegadinhas. Pode anotar isso aí. São distratores, probleminhas elaborados cuidadosamente para te fazer errar. Então, para que você não caia nessas pegadinhas, é seu papel de quem está pleiteando uma vaga, de quem quer de verdade ser aprovado, ler o texto. Então, vamos fazer isso sem confusão. Vamos ler o texto antes da prova e depois a gente vai para as questões. Vamos ler o texto comigo, então. Como lidar com colegas desagradáveis no ambiente de trabalho? Veja o que fazer para sobreviver à influência dos colegas desagradáveis sem prejudicar seu desenvolvimento. Colegas de trabalho desagradáveis não são raridade. Aprendemos desde cedo a lidar com quem nos desagrada. Isso porque toda família, toda escola, todo condomínio ou turma da rua tem aquele coleguinha que extrapola nas piadinhas, é grudento, desanimado ou inconveniente. A primeira estratégia que desenvolvemos é a de fugir da pessoa, evitando compartilhar o mesmo espaço físico. Essa tática parece estar ligada ao nosso instinto de sobrevivência, pois é natural ao ser humano evitar aquilo que causa desconforto. Reagimos de maneira automática quando sentimos frio, calor, medo ou nojo. Essa técnica funciona bem, mas o problema é que em ambientes profissionais nem sempre é possível evitar o contato, principalmente quando há relações de troca, cooperação ou subordinação com pessoas chatas. Como se trata de uma estratégia primitiva, será que podemos desenvolver algo mais eficiente para lidar com essa situação? Sugestões de como lidar com pessoas no ambiente de trabalho. 1. Saiba o que incomoda. Primeiramente, faça uma análise profunda sobre o que mais o incomoda em determinada pessoa. Como disse Freud, aquilo que te incomoda nos outros tem muito a dizer sobre você. É provável encontrar pontos de simetria, o que poderá contribuir com seu autoconhecimento, conhecimento do colega e, consequentemente, melhoria da relação. 2. Não compartilhe defeitos. Feita a análise, por favor, não compartilhe os defeitos encontrados naquela pessoa, nem com ela, nem com outros colegas. Guarde para si todas as imperfeições e compartilhe apenas aquilo que contém potencial de melhoria. A técnica do reforço positivo é muito mais eficiência do que a crítica. Acredite. 3. Não forneça muita informação sobre você. Uma versão mais elaborada do fugir da pessoa é o que chamo de não dar ousadia. A principal diferença entre elas é que não dar ousadia significa não fornecer informações que possam aumentar o contato com a pessoa, como pontos em comum, assuntos para conversas, informações pessoais. A ideia é manter as transações apenas no que tange às relações profissionais. E por falar em relações profissionais, ser profissional em suas relações significa ser educado, respeitoso, cooperativo e facilitador. Preserve seu bom humor. Por fim, não se deixe abalar com a situação. Só existe uma pessoa capaz de alterar o seu humor: você. No final das contas, é você quem decide como vai lidar internamente com os acontecimentos do seu dia a dia. Como disse Dalai Lama, não deixe que o comportamento dos outros tire a sua paz. Importante. Lembre-se de que ninguém é chato porque quer. O chato, normalmente, não sabe que é chato. E por isso é digno de compaixão. Posso ser eu, pode ser você, o seu irmão. Então, depende de nós encontrarmos meios de transformar as relações conflituosas em cooperativas e amistosas. Olha, você pode dizer o que você quiser, mas se tem uma verdade que passa por todas as provas de concurso é que os textos de língua portuguesa são excelentes. Eles realmente te ajudam a garantir os pontos que você está em busca e te tornam uma pessoa melhor. Ou você se diverte, ou você sai com uma super lição de como se comportar no ambiente de trabalho. Depois de ler esse texto, então, nós vamos juntos para o que de fato nos interessa por aqui, que é a resolução das questões. Estamos aqui na questão número 1 e ela é uma questão de interpretação de textos. É por ela que a gente vai começar.
Em um primeiro momento, o texto traz afirmativas sobre relacionamento com pessoas pouco tolerantes. Analise as afirmativas abaixo e dê valores V ou F. Em todas as empresas, os colegas de trabalho são desagradáveis. Em todas as empresas eles são desagradáveis? Há colegas de trabalho desagradáveis? Ficou errada essa digitação aí, né? A prática de lidar com pessoas pouco agradáveis ocorre no decorrer da nossa vida. Na família, na escola, no local de moradia, até no local de trabalho. Verdade, né? Então, com certeza, isso acontece em todos os lugares. Usamos de estratégias para nos livrarmos de pessoas desagradáveis. Uma delas é a de cansar a pessoa com diversas perguntas e nos tornarmos mais chatos do que ela. Deus que me livre, pelo amor de Deus. Isso aqui é falso, né, gente? Tá louco? Já pensou? Não basta um chato, tem que ter dois. Vamos ver quem é mais chato aqui? Vamos ver? Não, 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 não. Isso no texto nem traz isso, né? Vamos lá no próximo. Fugir de uma pessoa desagradável é uma estratégia interessante, porém, não conseguimos usá-la a contento em todos os locais e nem a qualquer momento verdadeiro. Se a gente tem, por exemplo, uma relação de trabalho, às vezes, estar perto da pessoa é uma regra. Então, como essa primeira aqui tá meio bagunçada, vamos ver as outras, né? Ó, VFV. Então, V. Aqui, ó, vai ser letra E. E a primeira, então, é falsa. Mas a gente consegue fazer a questão pelas outras alternativas, né? Item 2, 3 e 4, tranquilamente resolvíveis aí. Prontinha a questão número 1. Vamos embora de questão 2 agora. Questão 2. Não é a primeira vez, hein, gente, que eu corrijo com vocês aqui questão da IBFC nesse estilo aqui. É muito importante ficar atento a esse tipo de questão, porque a IBFC gosta de verdade. É uma questão de natureza morfológica, né? Aqui é a estrutura da palavra, porque traz o prefixo, classificação, separação silábica. Então, tem vários elementos aí numa questão só, todos eles de natureza morfológica. Vale a pena observar aqui como se faz uma questão como essa, porque a chance de ter uma dessa na sua prova é gigantesca. Questão número 2. Observe a descrição das características morfológicas a seguir. A palavra tal, né? Então, nós vamos considerar uma das palavras aqui, né? Apresentadas pelas alternativas, é um adjetivo. Então, a primeira informação que eu vou usar aqui é que se trata de um adjetivo. Para isso, eu tenho que saber que o adjetivo é característica, né? É palavra que dá característica. Fique atento a isso aqui. Então, eu vou eliminar aquelas que não são adjetivos. Inconveniente é adjetivo, desagradável é adjetivo, porque é característica, ó, fulano é inconveniente, fulano é desagradável, tá vendo que são características? Fulano é sobrevivência, letra C não é, letra C é um substantivo, fulano é família, não, família é substantivo, né, é o nome do grupo, fulano é interessante, então eu já achei aqui as 3 possibilidades que podem ser adjetivos. A outra regra que apareceu aqui é o fato de ela ser paroxítona formada por prefixo de negação. Inconveniente é não conveniente, desagradável, des é não agradável e interessante não é a resposta porque eu não tenho ideia de negação. Pronto, então estamos entre A e B. A separação silábica tem que ter 6 sílabas. Então, vamos dividir aqui em sílabas, ó. Inconveniente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sílabas. A resposta vai ser letra A. Vamos ver a letra B, né? Desagradáveis. 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Então, não é a letra B, porque o número de sílabas não está correspondente ao que pediu o enunciado. Então, a palavra inconveniente é um adjetivo, verdade? Paroxítono, formado por prefixo de negação e é dividido em 6 sílabas. Resposta letra A, vambora de questão 3. Presta atenção na questão 3 comigo. Observe a mudança de classe gramatical com a presença da acentuação gráfica. Análise, ó, então, acentuação gráfica, eu estou vendo aqui, ó, análise é um substantivo e, nesse caso, analise, e é um verbo. Então, com acento é substantivo, análise. Sem acento, analise é um verbo. Aqui, uma forma flexionada do verbo analisar, ó, do verbo analisar. Ao retirar o acento da palavra substantiva, ela se torna um verbo, exceto em.
Crítica, se eu tirar o acento, vai ficar critica, tá vendo? Que é do verbo criticar. Letra A, verdadeira. Denúncia, se eu tirar o acento, vai ficar denuncia. Ó, peraí, vai ficar denuncia, que é do verbo denunciar, verdadeira. Médico, se eu tirar o acento, vai ficar medico, que é do verbo medicar. Correta também. Dúvida, se eu tirar o acento, vai ficar duvidar, duvidar. Portanto, verbo. Correta, a resposta, letra E. Possível é só adjetivo. Eu não tenho como tirar esse acento, vai ficar possível, né? Essa palavra não existe e eu não tenho o verbo derivado desta palavra. Então, nesse caso, número 3, letra E, é uma ótima maneira da IBFC resolver dois problemas num só. Ele cobra, a banca cobra de você aqui, simultaneamente, acento gráfico e classe de palavras. Percebe isso? É uma ótima questão, boa mesmo, arrasou IBFC. Vambora de questão 4. Essa questão 4 aqui é, de novo, no campo da morfologia. Nós estamos falando sobre separação silábica e acentuação gráfica. Atentos, portanto, para a gente fazer juntinhos a questão. A palavra você é de sílaba. Aqui, ó, gente, tá falando sobre a quantidade de sílabas, hein? Quantidade de sílabas. Quando diz de, significa que a palavra é dividida em duas sílabas. Se for tri, a palavra é dividida em três sílabas. Além dessas classificações, nós temos as monossílabas, né? Monossílabas, porque aí eu vou ter apenas uma sílaba, e vou ter as polissílabas, quando tem mais de 3, 4 ou mais sílabas. Então, você, de sílaba, verdadeiro. É uma oxítona, verdadeiro. Terminada em E, verdadeiro também. Aqui, ó, em você, a sílaba tônica recaiu sobre a última, né, o C, portanto, oxítona terminada em E. Na palavra família, trissílaba, eu separo família. Paroxítona, verdade, tá aqui, ó, a sílaba tônica, terminada em ditongo crescente, ó, ditongo crescente, e primeiro a depois, verdade. O problema é que essa palavra família, ela também poderia ser separada assim, ó, família. É chamada de proparoxítona aparente. Existem alguns autores que de fato dizem que esta é uma possibilidade. Então, por mais natural que seja a nossa separação, e sim, a prevalência é da paroxítona, então, normal, comum aí, ó, no cotidiano é família. As gramáticas, alguns autores admitem sim a separação como proparoxítona, família. Nesse caso, nós temos aí esse item 2 meio controverso, né? Porque ele não é exatamente uma paroxítona garantida. No item 3, físico, ela é polissílaba? Não é não. Tem 3 sílabas, então ela é trissílaba. E também não é paroxítona. Físico é uma proparoxítona. Proparoxítona. Então, muito provavelmente o gabarito veio com a letra D de dado, mas também era admitida a letra A. E sim, esta questão foi anulada. Antes de a gente se preocupar com anula ou não anula, observem atentamente o que houve na questão que pode ter levado a essa, na verdade, que foi o motivo de ter levado à anulação. Atenção à separação de sílabas de família. Combinado aí? Feita a questão 4, partiu. Questão 5, crase. Olha, gente, vai ter crase na prova, viu? Fiquem certos de que vai ter crase na prova. A banca adora cobrar crase. Adora. Então, aproveita essa correção aqui e já faz aquela revisão de crase, hein? Já fica aqui comigo para fazer aquela revisão de crase. Observe a crase na sentença. Veja o que fazer para sobreviver à influência dos colegas desagradáveis. E assinale a alternativa que justifique corretamente o uso. Então, aqui é o seguinte. Quem sobrevive, sobrevive a alguma coisa. Aqui, então, eu tenho um verbo transitivo indireto. Sobreviver é verbo. E a regência desse verbo exige a preposição a. Quem sobrevive, sobrevive a
algo. Aqui na sequência, eu tenho a palavra influência. E a palavra influência é um substantivo, mas é um substantivo feminino. Nesse caso, por ser um substantivo feminino, admite o emprego de a artigo, a influência, certo? Eu estou pensando aqui apenas no emprego do artigo, a influência. Todas as vezes em língua portuguesa que houver a contração, né? Quando ficar do lado um do outro, o a preposição mais aqui, ó, o a artigo, a gente marca isso aqui como sinal grave. O que é crase, então, meu Deus? O que é crase? Crase é a preposição mais a artigo. Juntou, tem crase. Resposta nesse caso aqui, então, vamos ver? Indiferente de o verbo ser transitivo, indireto ou direto, falso. Falso, 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 falso. Porque se o verbo for transitivo direto, esta preposição a aqui, ó, na verdade nenhuma, né? Mas a preposição não existe, então é falso. Só funciona se o verbo for transitivo indireto, porque ele vai exigir a preposição. Letra B. A preposição a, exigida pela expressão anterior, que é um verbo verdadeiro, se une ao a artigo exigido pelo substantivo feminino verdadeiro demais. Coloca lá, opa, letra A não. Coloca lá que a resposta é letra B de bola e você tem mais uma regrinha de crase aí construída na sua cabeça. Seu papel agora, sua função agora é pegar um papel e anotar essa construção que eu fiz aqui, ó, essa daqui. Anota esse negócio, crase, preposição mais artigo. Põe isso na sua cabeça, porque aí você não vai nunca mais precisar ficar decorando macete que não funciona na hora da prova. Aprende o negócio aqui comigo, ó, crase, preposição mais artigo. Você resolve 83% dos casos de questões de crase se você aprender esse negócio. Ah, mas é porque eu vi um macete. Ah, porque eu escutei uma música. Para com isso. Aprende aqui porque é pra sempre. Vamos lá de questão número 6. Crase de novo. É crase de novo. Vamos testar aqui se você tá entendendo comigo esse negócio de crase, hein? Crase. O que é crase? O que é crase? Vamos lembrar? É o a aqui, ó, esse a preposição, mais a aqui, ó, esse a é o quê? Artigo, beleza? Artigo, então aqui eu vou ter um substantivo feminino, porque esse a tá daqui, ó, cola aí o a artigo. Pegou? Então vamos lá. A chatice se deve à instabilidade. O que se deve a algo, beleza? Preposição. Instabilidade é substantivo feminino. A instabilidade. Portanto, essa crase está correta. Não é a letra A. Letra B. Não é à toa que o chato amealhou o dinheiro que tem. Isso aqui, ó, é uma expressão. Ó, vamos lá. É uma expressão adverbial. À toa dá ideia de modo. Não é à toa, né? Não é desse modo. Então, toda vez que nós tivermos expressões adverbiais femininas, tem crase. Carla, mas isso eu não entendi. Vão aqui no básico. Ó, o nosso combinado vai ser o seguinte. Você começa de onde você sabe e você vai acertar a questão. Confia nisso. Você faz o que você sabe e você vai acertar a questão. Você aprendeu esse negócio de crase? Você vai acertar a questão. Olha lá a letra C. Em referência a salário, ó, em referência. Quando está em referência a preposição. Salário é substantivo, mas é um substantivo masculino, é o salário, o salário. Essa crase aqui, sabe qual chance que ela tem de existir? Zero. Você marca a letra C e você não tem mais dor e nem sofrimento. Presta atenção em mim. Você vai usar o que você sabe, o que eu tô te ensinando nesta aula. Se eu te disse que crase é preposição mais artigo, é preposição mais artigo que você vai usar para acertar a questão. Escutou o que eu disse? É importante. Você escutou o que eu disse? Tenho certeza de que sim. Bora de questão 7. Presta atenção aqui comigo. Questão número 7. A partir da análise sintática, assinale a alternativa em que o grupo de palavras que formam uma oração. Aí você começa o desespero. Meu Deus! Ai, meu Deus! Análise sintática! Eu não sei nada, eu não estudei. Para! Ó a confusão. A informação aqui é uma só. Você precisa de uma informação. Precisa me dizer em qual alternativa tem uma oração. Só isso. E você tem que saber que para ser oração é a mesma coisa do que ter verbo. Se eu tiver um texto
e no texto tiver 38 verbos, significa que nesse texto tem 38 orações. Se você tiver uma frase que tiver 89 verbos, uma frase, né, um texto com 89 verbos, você vai ter 89 orações. Número de verbos é o número de orações. Ponto. Vamos fazer? Olha lá. Colegas de trabalho desagradáveis. Não tem verbo. Relações de troca, cooperação ou subordinação com pessoas chatas. Não tem verbo. O seu autoconhecimento, o conhecimento do colega e, consequentemente, melhoria da relação. Não tem verbo. Guarde para si todas as imperfeições. Guarde, guarde. Ó o verbo lá, ó. Já vou marcar aqui letra D, que é a resposta. Vou ver a letra E. O contato com a pessoa, com pontos em comum, assuntos para conversas, informações pessoais, não tem verbo. Letra D é a resposta da questão 7. Então, para ser oração, anote aí no seu caderninho de estudos, naquilo que você precisa saber para ir para a prova. Para ser oração, tem que ter verbo. Resposta, letra D de dado. Vamos embora de questão 8. Na questão 8, o que a gente vai precisar considerar aqui é a transitividade dos verbos. Atenção, concurseiro! Na IBFC vai cair transitividade verbal, você vai precisar saber isso. Então, vamos organizar aqui, que é o seguinte, ó, olha só. Você primeiro considera verbo de ligação e depois você considera verbos intransitivos e depois os verbos transitivos. Verbos de ligação são verbos que indicam estado. Ó, eu vou inclusive anotar para você, ó, ser, estar, permanecer, ficar. São os verbos de estado. Parecer, ó, parecer, continuar, são os verbos de estado. Eles indicam estado. Se não forem verbos de estado, eles vão ser verbos de ação. E como verbos de ação, eles podem ser intransitivos quando eles não têm objeto, é o verbo e pronto. Ou eles podem ser transitivos diretos ou indiretos. Eles vão ser diretos quando eles tiverem objeto direto, que é sem preposição. Olha lá, ó. E eles vão ser transitivos indiretos quando eles tiverem objetos indiretos, quer dizer, com preposição. Põe aí o esqueminha para você acompanhar aí comigo a resolução da questão. Então, vamos lá na primeira frase. Ninguém é chato. Ó, ninguém é chato, verbo de ligação. Verdade, é o verbo ser. Aliás, esse é o mais comum, viu? O verbo mais popular aí dos verbos de ligação é o verbo ser. Item 2. Reagimos de maneira automática. Ó, reagimos é o verbo. E aí, o que eu tenho aqui na frente é de maneira automática, preposicionado, tá vendo? Então, tá errado, porque não tem como ser direto. Não tem como. Tem que ser, no mínimo, indireto. Então, 2 tá errado. Não é a letra B. Não é a letra B de jeito nenhum. Como se trata de uma estratégia primitiva? Então, aqui o verbo é trata, né? Trata. Mais uma vez, ó, se trata de uma estratégia primitiva, está preposicionado, tá vendo? Então, indireto, verdadeiro. 3 é verdade. A 3 é verdade. Então, não é a letra D, porque desconsiderou a 3. Combinado aí? Sentimos frio, calor, medo ou nojo. O verbo aqui é sentimos. Olha lá, e nós sentimos frio, calor, medo ou nojo. E aqui, ó, bem aqui, ó, eu não tenho preposição, o que me diz que, então, é sim, transitivo direto. Marca lá a letra E. E melhor do que isso, printa esta... Eu vou até fazer uma cara bem bonitinha aqui, para na hora que você printar, não ficar assim, sabe? Feio. Você printa isso aqui, ó, porque esse esqueminha vai te ajudar. Printou? Um negócio no meu dente? Nossa, tinha um negócio no meu dente. Vamos printar de novo. Printou? Pronto. Feita a questão 8 com o print do esquema perfeito para você saber transitividade verbal, vamos de questão 9. Questão 9 também está nesse campo aí de transitividade, que chega em regência, e vamos lá, que eu quero que você esteja aqui comigo direitinho, entendendo, explorando esse mundo dos verbos. Leia a sentença. Importante. Lembre-se de que ninguém é chato porque quer. O modo verbal, lembre-se,
é utilizado no imperativo. Pra que você põe um verbo no imperativo? Olha o nome desse verbo, gente. Imperativo. Imperativo serve pra quê? Lembre-se, pra quê? Pra quê? Qual é o objetivo do emprego desse verbo aí que a gente tá vendo? Imperativo. Vai lá. Ele indica um fato certo ou concreto? Não. Não é um fato duvidoso ou hipotético. Na verdade, ele é uma ordem, uma proibição ou um pedido. Marca a letra C, meu Deus. Ah lá, lembre-se, eu tô dando uma ordem. Aqui, na verdade, eu tô dando um conselho, mas é uma ordem. Incide sobre o predicativo verbo nominal do objeto da oração, incide sobre a... Olha aqui, ó, presta atenção nisso aqui, presta atenção. Dica IBFC de resolução de provas. Faz o que você sabe. Não inventa. Não vai atrás de confusão. O que você sabe é que o modo verbal imperativo serve para dar uma ordem. Marca a resposta. Ah, mas é porque eu não sei o que é predicativo, fiquei com dúvida. Não tem dúvida. A dúvida é, faz o que você sabe. E pronto. É isso aí que vai dar certo. Combinado, gente? Combinado? Questão 10. Questão 10. Questão 10. Questão 10. Assinale a alternativa que apresenta a oração, que apresenta a qual oração a análise sintática pertence. Então, eu tenho que ter um sujeito em que vai aparecer um adjunto adnominal mais o núcleo do sujeito, um verbo no modo indicativo e vai ser um verbo intransitivo mais um adjunto adverbial de modo. Oh, meu Deus, é uma análise sintática muito grande, Carla, o que eu faço? O que você faz? Começa de onde você sabe. O que aqui que é mais fácil de você dar conta? O que aqui que é mais fácil? Ah, Carla, eu sei sujeito. Beleza, sujeito aqui, então, tá dizendo que tem um sujeito na frase. Vou procurar as orações que tem o sujeito. Essa técnica funciona bem. Sujeito, essa técnica. Letra A, pode ser. Letra B, reagimos de maneira automática. O sujeito aqui, ó, é nós reagimos. Não está escrito na frase, é oculto, né? Então, se é um sujeito oculto, eu já não tenho chance de achar que a resposta é letra B. Evitar o contato. Também não tem o sujeito aqui, né? Aqui é um caso de sujeito inexistente, um caso específico de sujeito inexistente com verbos no infinitivo. Então, não é essa daqui, não tem o sujeito. Nosso instinto de sobrevivência. Até poderia, mas veja, eu não tenho nem verbo. Isso aqui nem é oração, ó. Nem é oração, porque eu não tenho verbo. Não tem como ser a letra D, porque eu não tenho sujeito se eu não tenho oração. E na letra E, faça uma análise profunda. O verbo é faça, faça você uma análise profunda. O sujeito aqui é oculto também. Resposta, gente, letra A. Tá vendo só? E eu consigo fazer essa questão, você também, na IBFC, isso é viável. Eu consigo fazer essa questão apenas sabendo o básico. Eu não preciso ficar atrás de resolver a vida inteira. Começa de onde você sabe. Feita a questão número 10, vamos comigo para a questão 11. E nesse caso, nós temos uma questão de gramática falando sobre colocação pronominal. Olha lá. Lembre-se de que ninguém é chato porque quer. Colocação pronominal diz respeito ao emprego desse pronome aqui, ó. Lembre é o verbo e o pronome veio depois do verbo. A gente tem 3 possibilidades. Nós temos a próclise, que é quando o pronome vem antes do verbo. Nós temos a mesóclise, que é quando o pronome vem no meio do verbo. E nós temos a ênclise, que acontece quando o pronome vem depois do verbo. São as 3 possibilidades. Nesse caso, o pronome, veja, ó, o se veio depois do verbo. Então, é ênclise. Ênclise. Vamos lá. A oração em análise tem o pronome em próclise, falso. A oração em análise tem o pronome em próclise, falso. A oração em análise tem o pronome em posição mesoclítica, falso. Não é, não é. A oração em análise tem o pronome em ênclise, ok. E a oração em análise tem o pronome em ênclise, ok. Volta na D. Ou seja, quando o pronome ocorre logo após o verbo e ambos são unidos por meio do hífen. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui, ó. Vou apagar para você ver direito. Olha lá, ó. O pronome tá aqui. Ele aconteceu logo depois do verbo, tá aqui. E ambos são unidos por hífen, tá aqui. Olha, você não sabia exatamente o que era colocação pronominal, beleza? Mas está entendendo que na IBFC você faz a partir do que você sabe? E você precisa saber o que eu estou te ensinando. Colocação pronominal. Você tem que saber isso aqui. Foi? Vamos ver a outra.
A oração em análise tem o pronome em posição enclítica, assim sendo, não se utiliza de hífen. Ah, falso. Olha aqui o hífen, gente. Olha aqui o hífen. E o pronome ocorre entre dois verbos. Não está entre dois verbos. Questão número 11, letra D de dado. Você vai fazer a partir do que você sabe. Anota isso. Anota isso. Feitíssima questão número 11, partiu. Questão 12 e você não esperava por isso. Nesta prova da IBFC aconteceu, sabe o quê? 2 textos. Então você vai ter 2 chances de se tornar uma pessoa melhor na vida. Vamos embora ler esse texto 2 que esteve na mesma prova da IBFC. Já pensou? Se na sua prova vier assim também 2 textinhos para você se divertir. Alegria, alegria, bora, bora. Questão 12, quer dizer, né? Texto para a gente fazer agora as outras questões. Estilo de vida. 5 atitudes que fazem os outros gostarem mais de você. Em sua vida social, haverá atitudes que te aproximarão ou afastarão das pessoas. Desenvolver hábitos que promovam uma interação positiva com os outros pode não apenas melhorar suas relações sociais, mas também fazer com que as pessoas gostem mais de você. Existem alguns hábitos que, quando incorporados à sua vida diária, são capazes de te tornar mais agradável e de inspirar mudanças positivas naqueles ao seu redor. Por isso, destacamos alguns desses hábitos para que você possa ter uma imagem mais positiva. Seja menos negativo. O otimismo é uma qualidade que pode influenciar profundamente a forma como os outros te veem. Pessoas positivas têm a capacidade de contagiar um ambiente com boas energias. Não seja desagradável. Evite reclamações constantes, foque em encontrar soluções para os desafios. Isso não apenas faz com que você se destaque como alguém proativo, mas também cria um ambiente mais leve e agradável para aqueles ao seu redor. Esqueça a necessidade de querer agradar todo mundo. A necessidade de querer agradar pode ser exaustiva, já que isso é inatingível. É impossível suprir as necessidades, as expectativas e aceitar a opinião de todos. Então, concentre-se em ser mais autêntico e fiel aos seus valores. Pessoas que demonstram autenticidade geralmente são mais respeitadas e, por consequência, mais queridas. Não seja controlador. A vontade de controlar situações e até mesmo as escolhas dos outros pode gerar desconforto. Permitir que as pessoas ao seu redor tenham espaço para tomar suas próprias decisões e aprender com suas experiências, essa é uma forma de demonstrar confiança e respeito. Seja um facilitador, não um controlador. Reclame menos. A reclamação constante pode afastar as pessoas da sua vida. Seja consciente dos seus comentários e evite falar apenas o negativo. Em vez de reclamar, concentre-se em expressar gratidão. Quando as pessoas percebem que você consegue encontrar aspectos positivos, mesmo em situações desafiadoras, isso desencadeia um convívio agradável e inspirador. Dê espaço aos outros. Seja consciente do espaço pessoal e das decisões de cada um. Ao permitir que as pessoas tenham autonomia, você constrói relações baseadas em respeito mútuo. Saiba a hora de ouvir o outro, afinal, nem tudo é sobre você. Dessa forma, você ganha simpatia alheia, já que o outro vai se sentir protagonista da própria vida. Ah, fala sério, gente, se não vale a pena ler um texto como esse, é de fato um texto inspirador e que traz aí algumas diquinhas. É bom até você avaliar em que lugar social você está aí, ó, porque você já aproveita o texto, já incorpora aí na sua vida uma coisa ou outra e partiu agora de verdade. Questão 12. A questão 12, ela veio do jeitinho que a IBFC adora, trouxe questões relacionadas à gramática. Aqui é um jeito de cobrar vários conteúdos gramaticais de uma vez só, na medida em que pede para você completar a lacuna te dando as opções. Algumas coisas aqui estão relacionadas à acentuação gráfica e ao emprego do hífen, mas também tem a ver com concordância verbal. Então vamos lá para a leitura do segundo parágrafo e preencher as lacunas com as formas que estão disponíveis nas alternativas. Então, o otimismo é uma qualidade que pode influenciar profundamente a forma como os outros te veem. Então, aqui, ó, veem, a dúvida é, vai ser sem acento ou vai ser com acento? Eu espero sinceramente que você se lembre de que veem é sem acento. Isso aqui é uma mudança ortográfica que aconteceu depois do acordo ortográfico implementado já em 2016. Quer dizer que nós estamos perto aí de 10 anos desse acordo ortográfico. Existe também a diferença de vem, né? E vem, aqui é do verbo vir. Ó, atenção aqui, ó, porque é do verbo vir. Para ver e veem, que aqui é do verbo ver. Então, cuidado aí para não confundir.
Pessoas positivas têm, ó, então nesse caso é com plural, né, e marcado então com acento gráfico, porque vai acontecer igualzinho aqui, ó, ao verbo vir, ter e vir, tá vendo? Quando vier no plural, tem acento. Você faz com que você se destaque como alguém proativo. Então, como alguém proativo. Neste caso, deixa eu ver aqui, ó. V, então não é essa, não é essa, não é essa. Tenha com acento, então aqui tem acento, aqui tem acento. E aqui, ó, tá vendo? A gente já sabia que é a letra A. Proativo é sem hífen e não tem esse acento aqui, não tem a menor chance na vida de ter esse acento, né? Porque proativo tinha que ser proparoxítona, né? Nesse caso, eu tenho, ó, proativo é uma palavra que vai ser escrita juntinho, sem hífen. Põe lá, então, a resposta letra A. Já fizemos a questão 12, vambora de questão 13. Questão 13 comigo aí, todo mundo atento. E a questão 13, gramática, 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 é uma questão que vai falar sobre o emprego do prefixo. Está falando, então, de formação de palavras. Aqui, a questão quer saber em qual alternativa não existe um prefixo com valor negativo. Então, você vai ler as palavras entendendo que em todas elas aparece a ideia do não, né, da ausência, do negativo. Uma delas não é assim. Uma delas tem um prefixo, ou não, né, mas no valor negativo não aparece. Então, letra A, inatingível. Então, é o que não se atinge. Prefixo com valor de negação. Impossível, o que não é possível. Desagradável, o que não é agradável. E desconforto, o que não é confortável. Então, nesse caso, inspira, letra E é a resposta, porque esse in aí significa movimento para dentro, né? Para dentro. Inspira é para dentro e expira é movimento para fora. Portanto, letra E, questão de processo de formação de palavras. Partiu questão 14, de preenchimento de lacunas. Esse tipo de questão aí é ótimo, né? Porque aí quando você faz, você consegue usar ali um pouco da eliminação, né? Para poder conseguir chegar na resposta. Essa questão especificamente de concordância nominal. É o emprego de próprio, anexo, bastante, entendendo, presta atenção, hein? Presta atenção. Entendendo que essas palavras, elas podem aparecer ao redor do substantivo. Presta atenção. Todas as vezes que essas palavras estiverem relacionadas ao substantivo, elas vão obedecer ao gênero e ao número do substantivo. É assim, ó. Quem manda na bagaça toda é o substantivo. Então, se o substantivo for masculino plural, as palavras ao redor dele serão masculino e plural. Se o substantivo for feminino singular, as palavras ao redor dele serão feminino singular. O foco aí, então, é encontre o substantivo. Se essas palavras estiverem relacionadas ao substantivo, beleza, elas flexionam concordando com o substantivo. Se, por outro lado, aparecerem não relacionadas ao substantivo, tadã, elas são advérbios e, portanto, invariáveis. Vamos ver aqui, então, o que aconteceu nesses casos. Na vida social, aquelas pessoas insuportáveis providenciam o próprio isolamento. Então, ó, o próprio isolamento, porque aqui refere-se a isolamento, o próprio isolamento. Nesse caso, sabendo que isolamento é um substantivo, a palavra próprio vai concordar com ele em gênero e número. Isolamento masculino singular, próprio masculino singular. Então, todas elas estavam iguais, que sacanagem, né? Todas as alternativas aqui têm a mesma coisa do próprio, nem precisava pensar nessa, né? Ó, por meio de ações incompatíveis com a harmonia do grupo. Em anexo, né? Há alguns casos de mudança de atitude. Aqui, então, ó, em anexo, presta atenção nisso, porque a expressão em anexo, expressão, ó, isso aqui é inteiro, viu? É uma expressão invariável. Se aparecer em anexo, aí, meu bem, não tem flexão. É em anexo e pronto, acabou. O negócio vai mudar se for apenas anexo. Então, assim, ó, anexos os documentos, anexas as cópias. Em anexo os documentos, em anexo as cópias. Combinado? Então, nesse caso, em anexo, há alguns casos de mudança de atitude.
Então, em anexo, não vai ser a letra A, não vai ser a letra D e não vai ser a letra E, né? Nenhuma dessas aí. Há alguns casos de mudança de atitude. Dananã, interessante. Então, aqui, ó, interessante. Eu vou pôr aqui a palavra bastante, né? Ó, bastante aqui. E essa palavra vai se referir a interessante. Presta atenção. Do ponto de vista de classe de palavras, interessante é adjetivo. Interessante é um adjetivo. Minha dúvida era se é ou não substantivo, porque é o seguinte: se for substantivo, vai flexionar de acordo com o substantivo. Agora, se não for substantivo, é advérbio, e nesse caso, não varia. Então, como aqui a palavra bastante vai se referir a interessantes, que é adjetivo, bastante não tem plural, coloca lá a letra B de bola. Presta atenção nisso, isso aqui é importante, hein? Se a palavra estiver ligada a um substantivo, ela vai concordar com o substantivo. Se ela não estiver fazendo referência a um substantivo, então ela não tem flexão, porque aí a chance é de ser advérbio. Questão 14, feitíssima. Vambora de questão 15 comigo. Treinando para a IBFC. Quero você assim, ó, sem dúvida nenhuma, viu, gente? O objetivo é você simplesmente fechar a prova. Fechar a prova. Vamos lá. Questão 15. Em relação à regência nominal, analise as afirmativas abaixo. Preste atenção no que o professor explica sobre o texto 2. Ao lê-lo, o aluno ficou curioso de saber mais sobre o assunto. Item 3. Alguns outros alunos detestaram o texto 2, pois eles têm ódio aos conselhos dados. Nesse caso, pensando em regência nominal, qual é a resposta aí mais adequada? Nós vamos ter que avaliar nesse caso as alternativas relacionadas ao emprego das preposições, ok? Ao emprego das preposições. Presta atenção. Quem presta atenção no que o professor explica ou presta atenção ao que o professor explica? Qual é a regência desse caso aqui do nome atenção? Quem presta atenção ao que o professor explica. Portanto, falso o item 1. Se é falso o item 1, não é A e nem é E. Ao lê-lo, um aluno ficou curioso de saber mais sobre o assunto. Poderia ser curioso de saber ou curioso em saber. Caberia as duas. Então, curioso de saber, verdadeira. A número 2, a gente já sabe, então, que a letra C não é a resposta, né? Porque o 2 é verdadeiro. Alguns outros alunos detestaram, pois eles têm ódio aos conselhos dados ou ódio dos conselhos dados. Poderia os dois. Nesse caso, ódio aos conselhos. Item 3, verdadeiro. Coloca lá a letra D de dado na questão 15. É uma questão que vai demandar de você a experiência na língua mesmo, né? Diferente da regência verbal, em que você pode, sim, memorizar uma lista de verbos para você esperá-los na prova, assistir, aspirar, obedecer, né? Chegar, são verbos que estão constantemente em provas. No caso de regência nominal, a gente vai ficar mesmo ali no aspecto de ser usuário da língua. Os casos de regência nominal são infinitos. Sinto muito por isso. São infinitos e dá muito trabalho decorar. Não tem como decorar, né? O documento que a gente usa para estudar isso é o dicionário. Existe um dicionário de regência nominal. Então, dá trabalho. Retome o texto 2 e analise o fragmento referente à regência verbal. Aqui, nesse caso, regência verbal. Vamos lá. Esqueça a necessidade de querer agradar a todo mundo. Ó, agradar a. Já tô vendo aqui que o fato de ter esse a me diz obrigatoriamente que esse verbo é transitivo indireto, hein? E ele está regido da preposição a aqui, ó. Portanto, a todo mundo vai ser o objeto indireto. Eu sei disso porque eu estou vendo os elementos que aparecem nessa frase, ok? Eu estou vendo os elementos que aparecem nessa frase. Agora, analise as afirmativas abaixo. Não esqueça a necessidade de querer agradar a todo mundo. Apresenta-se como verbo transitivo indireto com o significado de fazer carinho. Nesse caso, é agradar, mas não é fazer carinho, né? Então, como assim seria fazer carinho? Olha, meu cachorro adora quando eu faço um agrado nele, faço um carinho nele. Aí é no sentido de fazer carinho.
Número 2. Apresenta-se como verbo transitivo direto, não é, né? Direto, e também não é no sentido de fazer carinho. Não é. Apresenta-se como verbo transitivo indireto. Olha lá que beleza, ó. Verbo transitivo indireto, eu já sabia que, ó, tá vendo? A preposição com o significado de ser agradável. Certíssimo item 3, né? Certíssimo item 3. E apresenta-se como verbo intransitivo, não. Olha aqui, ó, a todo mundo, tá vendo só? Eu tenho aqui o objeto indireto, então o que é verdadeiro é o item 3, coloca lá que a resposta é letra C, o item 3 é verdadeiro. Ó, quero reforçar com vocês a coisa de IBFC. Vocês estão vendo que cai um tanto de coisa de gramática, mas você vai fazer essa prova com o que você sabe. Combinado? Antes de você sofrer achando que a prova é muito difícil, meu Deus, quantas coisas eu não sei, eu não estudei, usa o que você sabe. A gente começa do básico e esse básico vai te dar a resposta. Veja que nesse caso aqui, eu analisei a frase como ela está. Agradar a todo mundo. Eu achei o verbo, eu já sabia que ele era um verbo transitivo ou intransitivo, era nesse negócio aí porque eu estava vendo as alternativas, e aí eu fui olhar se ele tem ou não preposição. Transitivo indireto, acha a resposta. Vamos embora de questão 17. Vamos mais uma aqui, ó, dessa provinha que arrebentou, hein? Foi coisa de gramática, assim, ó, pra gente treinar de verdade. Se você tá triste achando que foi ruim uma prova toda de gramática, eu tô adorando, porque a gente pode corrigir isso antes da sua prova. E você tem chance de chegar lá mais preparado ainda. Vamos embora de questão 17. Concordância verbal. Em relação à concordância verbal, analise as orações abaixo. Concordância verbal, gente, tem a ver com o verbo e o sujeito, hein? Aqui, muito provavelmente, nós vamos ter regrinhas ali, ó, aquelas regrinhas para a gente poder lembrar de quais as possibilidades que a gente vai ter aqui como resposta. Então, na questão 17, mais de uma pessoa quis parabenizá-lo pela mudança positiva de comportamento. Quais que estão erradas, hein? Ó, aqui a gente quer as erradas. Toda vez, aqui a regra, ó, olha aqui a regra, ó. Toda vez que eu tiver mais de, menos de, cerca de, perto de, e esta expressão vier seguida de numeral, olha lá, ó, mais de 1, cerca de 30, perto de 20, a regra de gramática diz que esse verbo aqui, ó, vai concordar com a expressão numérica. Então, mais de uma quis. É isso aí. Olha lá embaixo, ó, que vai dar no mesmo exemplo, ó. Mais de, tá vendo? Mais de seguido de numeral, tá lá o duas, diz que o verbo concorda com a expressão numérica. Então, mais de duas pessoas pararam para trocar contatos. Essa daqui, portanto, item 2 está errado, certo? É isso aí, essa é a regra. Essa é a regra. Então, o item 2 está errado, já sei a resposta. Ó, letra B de bola, letra B de bola, letra B de bola. Agora vamos para os dois outros bloquinhos aí para a gente aproveitar as regras. O palestrante foi um dos que, olha aqui, ó, um dos que. Quando eu tenho esta expressão, um dos que, a gramática permite duas concordâncias. Ela pode concordar com a ideia do numeral, um contribuiu, ou admite também a concordância com o dos aqui, ó, por conta do pronome demonstrativo que está aqui. É um daqueles que contribuíram. Então, um dos que admite duas flexões de verbo. Pode ser contribuiu por causa do um, ou pode ser contribuíram por causa do dos. Então, a única aí que está errada é a letra B de bola, porque na expressão mais de, menos de, cerca de, perto de, seguido de numeral, o verbo concorda com a expressão numérica, portanto, errado o item 2. Bora de questão 18. Questão 18. Vou colocar aqui para mim também. Existem alguns hábitos que, quando incorporados à sua vida diária, observe o uso do sinal indicativo de crase. Aqui, ó, incorporados à sua vida diária, isso mesmo. O que está errado nesse caso? Em outra frase em que o sinal de crase está errado. A palestra sobre mudanças de hábito ocorreria ontem às 8 da manhã. Põe aí na sua listinha, ó, de regras de crase que as expressões que indicam hora, elas são antecedidas por crase. Porque é tempo, né? É expressão adverbial, é locução adverbial de tempo. Então, às 8 horas, crase, certa a letra A. O palestrante decidiu cancelar a palestra, pois ficou nos esperando desde as 7 horas. E neste caso aí, me conte você
se essa crase deveria estar aí ou não. Deveria ou não estar aí. Soube que o palestrante saiu do anfiteatro e foi a pé para o hotel. Foi a pé! Aqui essa crase está errada. Põe aí, ó. Letra C, essa crase está errada. Não pode ter crase. Aí sabe por quê? Porque a pé é palavra masculina. A gente só usa crase antes de palavra feminina. Antes de palavra feminina. Tá erradíssima essa crase, não tem dúvida. Olha lá a letra D. Ele repensou e tivemos uma nova oportunidade. Saímos às pressas. Aqui, ó, locução adverbial de modo, tá vendo? É modo. E nesse caso, feminina, põe a crase. E explicamos que, às vezes, expressão adverbial de tempo, frequência. Nesse caso, crase obrigatória. Eu sei que você está se perguntando, ai, Carla, mas desde as 7 horas aí não tem crase? Presta atenção. Que aqui é desde as 7. Aqui, ó, é uma hora específica, entenda. É como se fosse desde ontem, desde a tarde, desde quando chegou. Veja que essa expressão, ela não existe. Na verdade, vou explicar melhor. Esse desde aqui, ó, já é preposição. É isso aí. Lembra que eu falei com vocês que crase é a mais a? Ó, esse a aqui é uma preposição, não é isso? Uma preposição. E esse a aqui, em linhas gerais, é um artigo. Então, se eu quiser colocar a preposição, se eu quiser colocar a crase, eu tenho que ter um a mais outro a. E o desde já é preposição. Então, eu não tenho nessa construção aqui, ó, desde as, eu não tenho a mais a, porque a preposição que está aí, na verdade, é a preposição desde. Não tem crase. É isso aí. Então, resposta que está incorreta é a letra C. Coloca aí, então, porque pé é uma palavra masculina e não tem crase antes de palavra masculina, ponto. Questão 19. Vamos de questão 19 agora. Questão 19. Seja consciente do espaço pessoal e das decisões de cada um. Assinale a alternativa correta em relação à sintaxe da oração. Sem desespero. Nosso combinado é, sem desespero, faz o que você sabe. Combinado? Então, eu vou fazer o que eu sei, ó. Seja é o verbo. Seja, aqui está falando com você, né? Seja você, tá dando uma ordem. Você, então, é o sujeito. Aqui é um sujeito oculto, né? Seja consciente. Seja é verbo de ligação e consciente, então, é um predicativo, certo? O verbo ser é verbo de ligação e eu já te contei nesta aula, volta aí umas questões, que o verbo ser é o mais comum de aparecer, assim, em prova, como verbo de ligação. Então, vamos lá. É uma oração, está numa... Assinale a alternativa correta em relação à sintaxe da oração. Oração, modo subjuntivo. Bom, modo imperativo, sim, tem um modo imperativo, mas essa oração aí tá bem bagunçada, né? Essa informação aí, ó, uma oração sim, ó, seja, né? Seja. Oração, modo subjuntivo, não tem chance. Sujeito simples, do espaço pessoal, a chance é zero. Do espaço pessoal não pode ser sujeito de maneira nenhuma, porque eu nem tenho chance de sujeito ser preposicionado. Sujeito composto não tem chance, né? O sujeito aqui é oculto, você, seja. E o predicado é verbo nominal, não tem chance. Porque para ser predicado verbo nominal, esse verbo aqui, ó, teria que ser de ação. E não é. O verbo que eu tenho aqui é de ligação. Então, sim, eu tenho uma oração e o verbo está, assim, no modo imperativo. Seja consciente. Estou te dando uma ordem. Nesse caso, é um conselho, né? Um conselho para ficar mais delicadinho, mas é uma ordem. Letra A, resposta. E nós estamos prontíssimos para partir para a questão número 20. Vambora aqui, gente, que é uma bateria daquelas de questão para você simplesmente saber tudo que pode aparecer na sua prova da IBFC. Bora. Questão 20. Assinale a alternativa que apresenta o período composto por coordenação. Coordenação. Primeiro, começa de onde você sabe. A gente começa do básico aqui, hein? Se está dizendo que o período é composto, eu tenho que ter verbo, mais verbo, hein? Porque para ser período composto, eu tenho que ter duas orações. Então, primeira coisa, eu vou considerar quais são as minhas chances de analisar período composto. Letra A. Tomar suas próprias decisões e aprender com as suas experiências. Letra A tem chance, hein? Letra B. Você constrói relações baseadas em respeito mútuo. Letra B não tem chance, porque eu só tenho um verbo.
Destacamos alguns desses hábitos. Não tem chance, porque eu só tenho um verbo, é período simples. Letra D. Isso desencadeia um convívio agradável e inspirador. Não tem chance, porque eu só tenho um verbo. E a letra E, seja um facilitador, não um controlador, não tem chance, porque eu só tenho um verbo, a resposta é letra A. Então presta atenção que antes de você se descabelar, querendo saber o que é coordenação, começa do básico. O básico aqui era você identificar se o período é ou não é composto. Não é, porque para ser período composto tem que ter duas ou mais orações. Entenderam isso? Fiquem atentos. Não olhem para questões de gramática com olhos de medo, com olhos de eu não sei, de eu vou errar. Não é isso. Não é sobre isso. Nesse caso, a gente vai sempre combinar que você vai partir do básico. O básico é, primeiro, deixa eu ver se é período composto. Pronto, achei letra A. Letra A é oração coordenada mesmo. Esse E aqui, ó, dá a ideia de adição. É uma oração coordenada, sintética, aditiva. Agora, mais importante do que você saber que é uma oração coordenada, sintética, aditiva, é você ter entendido comigo qual é o esquema que a gente usa para resolver prova da IBFC. Ela vai trazer gramática e você não vai se desesperar. Sabe por quê? Porque você entendeu que para acertar essas questões você parte do básico. Tendo feito isso e estudado comigo aqui, Carla Gomes, várias questões de língua portuguesa, além de explorar lá no meu site mais uma bateria com mais de 200 questões comentadas. Vejo você em outras oportunidades e muito obrigada pela atenção. Ah, não se esqueça de se inscrever nesse canal para não perder nenhuma outra correção de prova da IBFC e de outros conteúdos. Até mais.